estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de processadores de texto e apresentação de multimídia. E na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento aos estudos, né? Então vocês devem lembrar muito bem que a gente tem duas grandes vertentes de atuação dentro dessa disciplina, que é a parte dos editores de texto e dos editores de apresentações de slides, né? Então são as duas principais vertentes, até pelo próprio nome, né? Processadores de texto e apresentações multimídia. E na aula de hoje a gente vai comentar sobre a suíte Google. Então vamos entender um pouquinho mais. Então, para a gente pensar no contexto geral de editores de texto, pensando no contexto atual de utilização, tanto dos usuários de nível comum quanto de mercado, a gente ainda sabe, né, que um dos editores de texto mais famosos existentes ainda é o Microsoft Office Word. Dentro do Word ainda, existem outras opções, porque o próprio Word é um aplicativo proprietário, ou seja, é necessário que haja uma licença para que a gente possa utilizá-lo. Se a gente não tiver essa licença, a gente está praticando pirataria, então a gente está utilizando esse software pirateado, o que é algo totalmente errado. Então, uma alternativa gratuita para esse aplicativo é justamente a versão, né, que é de software livre, que é o projeto do LibreOffice, que também traz uma suíte, né, de aplicativos relacionados a esse contexto de escritório, né, que faz parte dessa cultura de poder ser utilizado de forma gratuita, de forma que você pode estudar, modificar, alterar. Então, traz essa filosofia de todo do software livre que a gente já conhece. Então, tem essa versão. Então, possui licença, o outro não possui licença, mas é uma outra versão, né? Não é o Word, né? É uma versão diferente que a gente já conhece, que é o LibreOffice. E daí, apesar dessas duas opções anteriores serem bem eficazes, né? Elas conseguiam atender o seu objetivo, são editores de texto com muita robustez e são muito utilizados, existe ainda uma terceira versão. Por que, Thalia, que você está falando de tudo isso? Esses dois é o que eu conheço mais. Eu sei bastante do Word, mas eu já usei bastante do LibreOffice também. Eu tenho os dois instalados na minha máquina. O que você está trazendo de diferente? É justamente isso. Um dos pontos comuns e centrais desses softwares aplicativos são justamente o fato de que eles precisam ser instalados no seu computador. Por exemplo, o Word, a gente sabe que existe também um editor de Word online, mas ele está totalmente atrelado às contas da Microsoft. Então, há a questão também da licença, né? A gente para poder fazer a utilização. Ao mesmo tempo, como a gente não sabe qual das duas opções vocês estão utilizando, então eu não sei o que vocês usam mais. Eu sei que quando a gente está instalado na máquina, eu estou falando assim, nós sabemos, né, temos o conhecimento que quando eu estou usando na minha máquina, eu estou usando localmente, só eu tenho acesso àquele arquivo. Se eu quiser fazer com que outra pessoa veja aquele documento, eu tenho que salvar, exportar e mandar para outra pessoa editar. Então, uma terceira opção é abordar a utilização desses aplicativos numa versão que esteja online, disponível na internet, que não precise ser instalada na minha máquina e que simplesmente eu tenha que acessar um site e consiga editar sem precisar ter nada instalado. Olha que prático! Então, dessa terceira versão, vem a suíte Google, né? Então, o pacote de aplicativos do Google, que integra aí principalmente a gente vê dentro do Google Drive, né? Então, o Google Drive é uma suíte onde você pode armazenar arquivos de uma forma geral, e lá dentro você possui um pacote de escritório muito, muito, muito robusto e completo, que você consegue criar tudo ali dentro desse ambiente de armazenamento. Então, a gente tem o Google Documentos, o Google Apresentações, o Google Planilhas, tudo dentro dessa suíte de uma forma geral. Então, o Google Documentos é a terceira versão, a forma que a gente tem de poder editar esses documentos sem precisar instalar nada. E de forma ainda, vou mostrar para vocês vários benefícios, colaborativa, integrada, tudo online. Então, vamos conhecer um pouquinho? Então, nessa disciplina, a gente propõe o estudo justamente dos aplicativos, né, fornecidos gratuitamente pelo Google. Vocês já viram pela ementa o que nós vamos estudar, né? Então, a parte de edição de texto, a parte de trabalhar com configuração de página, depois a parte das apresentações, transições de slides. E fica muito mais fácil de poder acompanhar tudo isso de forma com que eu também possa ver o que vocês estão produzindo, sem necessariamente
que vocês tenham que me passar o arquivo que foi criado. Então, eu consigo ver durante o momento da edição de vocês o que está fazendo, o que não está fazendo, tudo com um piscar de olhos ao clicar num link, né, que foi ali criado colaborativamente. Então, entre esses aplicativos, né, como eu falei para vocês, mostrei anteriormente, dentro do Google Drive, né, tem o Google Documentos, que é um editor de texto muito famoso e que vem se popularizando muito. Então, se a gente for parar para pensar, vamos fazer algumas analogias aqui. Antigamente, quando a gente falava da figura de um jornalista, né, de uma pessoa ali que publicava, né, nos jornais, revistas, a gente pensava, né, dos primórdios, né, de edição de documentos, de escrita, que era da máquina de escrever. Então, todo jornalista tinha que sentar ali com a sua máquina de escrever, né? Hoje a gente pensa, nossa, meu Deus, isso é coisa de outro mundo. Mas era assim que funcionava. Então, tinha a sua máquina de escrever, então não era muito um processo muito rápido das informações chegarem, né? Tinha toda uma logística ali, até a própria parte da impressão para que outras pessoas pudessem visualizar. E hoje isso mudou muito, né? Os jornalistas hoje, toda hora tem o seu notebook ali a tiracolo, o smartphone, onde ele consegue digitar o que ele quer que seja publicado, as notícias passam a ser quase em tempo real, até mesmo as fotos, né, em tudo aquilo para ser compartilhado. Então, hoje, né, é possível que um jornalista, ele utilize, né, ele possa editar um documento da sua matéria, tanto em casa, no trabalho, ou mesmo em qualquer parte do mundo. Então, ele não precisa necessariamente, agora no trabalho eu preciso muito mesmo, eu só consigo editar lá. Não. Se ele vai fazer uma viagem a trabalho, dentro do avião, ele consegue abrir ali e editar. Ou ele pensou numa ideia, ele abre pelo seu próprio celular, por exemplo, o aplicativo do Google Documentos, e edita o documento ali em tempo real. E esse documento pode estar compartilhado com outras pessoas, com o editor-chefe, com quem vai fazer a impressão, quem vai publicar no site, não sei o quê. E pronto, a matéria está publicada. Então, veja várias vantagens que os documentos colaborativos têm, como o Google Documentos. Então, a gente vai trabalhar ele na disciplina. Então, o editor de texto, que possui como principal característica ele ser totalmente online. Como que ele é acessado? Por meio de um navegador web. Então, você entra lá no seu navegador, abre, né? Então, o site então, tem que ter conexão com a internet e aí você consegue visualizar. Então, isso faz com que você não se preocupe mais. Você não precisa salvar nada no seu computador, no seu disco rígido, no seu HD. Você não precisa salvar ali mais. Você também não precisa se preocupar em perder, porque pode dar um pane no meu HD, aí eu perdi tudo, aí meu Deus, o que eu faço? Não, todos os seus documentos estarão na nuvem, então você não vai precisar mais se preocupar com essas situações. Além disso, também quando a gente está editando nessa aplicação, no próprio Google Documentos, tudo que você edita lá fica salvo automaticamente. Não tem mais aquela história de clicar no botãozinho de salvar para não perder o arquivo e acontecer alguma coisa, corrompeu. Não precisa mais, ele salva tudo automaticamente, você não perde nada. Então, o seu documento, justamente como estava falando, fica salvo nos servidores do Google na nuvem, você pode acessar de qualquer lugar, sem se preocupar, eu preciso levar para tal lugar, eu tenho que levar o arquivo num pendrive para me abrir lá. Não. Você está editando na sua casa, tem que colocar no pendrive para levar, para abrir lá no seu trabalho? Não. Você consegue abrir tudo por meio de um único link. Então, isso facilita muito. Como já comentei, é gratuito. E você, para utilizar, só precisa ter uma conta de e-mail, tá? É o pré-requisito, porque faz parte desses pacotes aí do Google, né? Você precisa dessa conta Google que te dá acesso, né, ao uso do Google Drive, do Google Planilhas, do Google Documentos, do Google Meet, que também vocês devem conhecer. Então, facilita ali todo esse pacote, toda essa suíte do Google. E o mais legal, que é claro, já comecei a falar, é que você pode realizar essas edições simultâneas compartilhadas. Então, eu, Thalia, da minha casa, consigo editar o mesmo documento que você, por exemplo, lá em São Paulo. Ou eu consigo editar o mesmo documento que alguém está lá na Espanha. Ou a gente consegue editar documentos da mesma cidade ao mesmo tempo e a gente consegue ver quem está online ali editando, aonde está editando, qual é a parte que está mexendo, o que né? Então, isso facilita muitíssimo. Então, essa aqui, para vocês terem uma noção, esta é a carinha do Google Documentos, só para a gente ter uma visão geral, que traz a mesma ideia, o mesmo contexto de quem já utilizou outros tipos de editores de texto, como os mais comuns que eu já citei, tá? Então, ele traz tudo isso. Então, o que a gente tem lá? Parte dos arquivos, de formatação, de inserir também, por exemplo, imagens, links, documentos ali à parte, né? E a gente tem essa tela que é muito comum, que é muito familiar com aquilo que a gente usa costumeiramente.
Quais são as vantagens, então, que a gente tem do Google Documentos, né? Eu já falei várias, mas vamos reforçar algumas aqui. As edições colaborativas, justamente várias pessoas podem abrir o mesmo texto, você pode compartilhar com as pessoas, e esse compartilhamento por meio de um link. Então, aqui uma das partes mais interessantes, eu vou até voltar aqui, lá em cima tem um botãozinho escrito compartilhar. Quando eu clico lá, eu consigo adicionar os endereços de e-mail das pessoas específicas que eu quero que compartilhe, ou eu consigo deixar até o link público para, dependendo das pessoas que eu quero ali, vejam quem, né, com quem pode, e eles vão me ajudar a editar. Essas alterações são feitas em tempo real e, ao mesmo tempo, eu sei quem está ali, mas eu também posso ver o que está rolando no histórico, né? Eu consigo ver quem e quando e qual parte do texto editou. Então, fica super fácil de saber quem está trabalhando. E as diferentes permissões, né? Como eu estava falando, você pode pegar aquilo ali e você não precisa passar todas as permissões absolutas, né, para todo mundo. Você pode, por exemplo, falar, essa pessoa aqui, ela tem a permissão de visualização. Então, você quer mandar para alguém e você não precisa mais nem enviar o documento, né? Você pode mandar somente o link e dar a permissão de visualização para essa pessoa. Alguns podem ter liberdade total, então pode editar também, outros podem só visualizar. Outras coisas que é muito bacana, o que vai auxiliar a gente na nossa disciplina, é que tem a opção também de sugestões. Então, a pessoa pode sugerir edições, por exemplo, sua professora orientadora, uma pessoa que vai corrigir o seu texto, que vai corrigir seu trabalho, um artigo, ele deixa lá como sugestões e você recusa ou aceita a sugestão e pronto, tá ali, você consegue saber o que a pessoa tem ali para contribuir, o que você tem que mexer. Então, isso facilita bastante. Então, você aprova ou não. O modo offline, então eu falei para vocês que, é claro, a gente precisa ter acesso à internet. Mas depois que você abrir um documento, e se a internet cair, o que acontece? Então, se a internet cair, meu Deus, não acabou o mundo. Se você consegue habilitar um modo que a gente chama de modo offline, que é mesmo quando a internet cair ali durante um tempo, você consegue ainda manter o documento para utilização, para edição, e quando a conexão é reestabelecida, ele reestabelece todas as suas alterações que você fez. Então, para que você não se preocupe em perder nenhuma informação, o Google é muito completo nesse ponto. Então, vale a pena a gente trabalhar com essa ferramenta nova, que com certeza vai trazer um diferencial para você, dado que várias empresas, né, hoje em dia, empresas, instituições de ensino, utilizam o Google Documentos como ferramenta principal de trabalho devido a todas essas vantagens. Outra coisa, por fim, como eu já comentei, que é a integração com o próprio Google Drive. Então, quando você acessa ali a sua conta de e-mail, sua conta Google, então você está ali linkado, né? Você pode ter dentro do seu Google Drive, que tem um limite de armazenamento, né? Você tem ali, você pode subir seus arquivos principais, alguma coisa que você não queira que perca, porque está sempre na nuvem. E, ao mesmo tempo, você cria lá o seu Google Documentos. Então, eles vão ficar sempre armazenados na sua pasta do Google Drive. E é interessante ressaltar que os arquivos que são criados lá, por exemplo, eu criei um arquivo do tipo documentos Google, ele não ocupa espaço de armazenamento, tá? Então, como ele é nativo, então se você tem lá 15 GB, e aí, nossa, meu Deus, eu tô com muita coisa, que eu já subi um monte de PDF, não sei o quê. Não, com o Google Documentos, você cria lá e ele não ocupa espaço de armazenamento. Então, você pode criar muito, 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 muito ali dentro. Vale super a pena. Esse é um site informativo para quem quiser saber mais, já de acordo com o que a gente comentou hoje, que fala, né, um pouco do About, sobre o que é, né, o Google Documentos, né, para você usar a nível pessoal, como que funciona. Ele traz alguns templates, alguns modelos prontos para te inspirar, e ele explica mais um pouquinho nesse site. Vale a pena acessar. Então, gostaria mais uma vez de agradecer pela aula, por terem acompanhado esse vídeo, e a gente vai aprender com certeza muito mais na prática sobre essa edição de textos, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!